Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da FUVEST de 2025. A questão apresenta um gráfico com curvas de expansão linear de barras feitas de materiais diferentes, uma de polietileno, outra de cobre e outra de alumínio. E ele fornece aqui com que a variação da dimensão linear varia com a variação de temperatura. A gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira: no lugar de ΔL, colocar L menos L0. L0 é a dimensão inicial. E do lado direito da equação, alfa L0, alfa é o coeficiente de dilatação, e T menos T0. Todos iniciam do zero. Então, T0 é zero, fica apenas T. E aí a gente pode reescrever essa equação como sendo o comprimento final igual ao comprimento inicial, que passa positivo, mais alfa L0T. Essa é a equação de uma reta, onde nós temos aqui nessa reta alguns parâmetros importantes. L0 é o coeficiente, o termo independente, que nesse caso é 10, e alfa L0 é a inclinação da reta. Então vamos marcar a alternativa correta. Vamos analisar então item por item. A afirmativa A informa que o gráfico mostra curvas para 3 barras que possuem o mesmo comprimento a temperatura de 30 graus. Então, se a gente for lá no gráfico, 30 graus é aqui, ó, 10, 20, 30. A 30 graus, a gente percebe que cada uma dessas barras tem um comprimento diferente. Então, a barra de alumínio tem um comprimento menor, depois a de cobre um pouquinho maior, e a de polietileno um comprimento maior. Então, essa afirmação aqui está errada, não tem o mesmo comprimento. Alternativa B, em um processo de aquecimento de 100 para 200 graus Celsius, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1. Então, a gente observa aqui que a barra de cobre tem um comprimento de aproximadamente 10,05 e depois a 200 graus 10,1. Então, de 10,05 para 10,10 ou 10,1 não aumentou o 0,1, aumentou cerca de 0,05. Então, a afirmativa B ali também está errada. Alternativa C, o coeficiente de expansão do alumínio é maior que o do cobre. Se a gente perceber aqui, o coeficiente de expansão, o alfa, está relacionado com a inclinação dessa reta. Como o L0 é igual para todos, o que tiver maior inclinação vai ter maior alfa. Então, pelo gráfico, a gente conclui que alfa do polietileno é maior que o alfa do cobre, que é maior que o alfa do alumínio. Então, o coeficiente de dilatação linear, de expansão linear do alumínio, não é maior que o do cobre, é menor que o do cobre. Então, também está errada essa alternativa. Alternativa D, partindo de zero, e você vai aumentar em 10 centímetros o comprimento da barra de polietileno, requer elevar sua temperatura de 50 graus Celsius. Então, partindo da dimensão inicial, que é de 10 metros, para chegar a 10,1, ou seja, aumento de 0,1 metros ou 10 centímetros, então tem que sair da temperatura de 0 e ir para a temperatura de 50, que é exatamente o que está acontecendo. Então, o polietileno varia de 10 centímetros quando a temperatura varia de 50 graus Celsius partindo do zero. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos ver por que a letra E está errada. Duas barras de comprimento 5 e 10 metros a 0 graus, feitas do mesmo material, sofrem incrementos de comprimento quando elevadas de 0 a 100 iguais. Se elas partem de um comprimento diferente a 0 graus Celsius, elas vão sofrer variações de temperatura também diferente para ter o mesmo incremento. Ou seja, para variar a mesma coisa a temperatura, de 0 a 100 graus, o ΔT ser igual a 100, temperatura 100, se o L0 é diferente,
sendo o mesmo material, ou seja, o mesmo alfa. Se o L0 é diferente, então o ΔL, o incremento, vai ser diferente. Esse incremento de comprimento depende, então, do comprimento inicial, não só do alfa. Então, por isso que está errado. Uma barra de 10 metros vai ter um incremento maior no seu comprimento do que uma barra de 5 metros. Ok, jovens? Então, está a resolução de mais uma questão.